Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos continuar aqui com o nosso Tratado da Redenção dentro do Catecismo para as crianças. Na última aula, só retomando o que a gente tinha visto até agora, enquanto a redenção, nós vimos que era necessário a vinda de um Redentor por causa do pecado de Adão e Eva, que tinha sido um pecado de uma falta, de uma culpabilidade infinita. Somente Deus pode pagar o que é infinito, portanto Deus enviou o seu próprio Filho para redimir as nossas almas. Bem? E a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem no seio da Santíssima Virgem Maria, Deus Filho, que tomando carne humana da Santíssima Virgem Maria, conhecido como Nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma mãe humana, porém o seu pai, o único pai de Cristo é o Pai Eterno. São José é o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nosso Senhor nasceu em Belém e foi colocado num presépio. Bem, aqui o catecismo ele dá um pulo, poderíamos dizer, desde o nascimento de Cristo e vai diretamente para a parte da redenção. Pergunta por que quis Jesus Cristo morrer morte de cruz. Porém, aqui nós vamos fazer uma rápida explicação ou um rápido resumo do que foi a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que fique registrado e também para que lembremos dos detalhes da vida de Cristo. Precisamente o catecismo ele dá esse salto desde o nascimento de Cristo até a morte, porque ele sabe que quem está dando a catequese vai falar desse assunto. Bom, Nosso Senhor, como foi profetizado, ele nasceu na cidade de Belém. Nossa Senhora e São José eram pobres, como conta uma séria tradição, e durante 30 anos, Nosso Senhor Jesus Cristo morou com os seus pais, sendo submisso a eles. Conta uma tradição que um pouquinho antes de que Nosso Senhor Jesus Cristo começasse o seu ministério apostólico, começasse a pregar o seu evangelho, um pouquinho antes, São José veio a falecer. O que nós sabemos desses 30 anos de vida de Cristo, a maior parte da vida de Cristo, que ele dedicou a atenção aos seus pais, obviamente dedicou a sua vida inteira ao Eterno Pai, mas naturalmente falando, enquanto a sua vida humana aqui na Terra, ele passou muito mais tempo com Nossa Senhora e com São José que com todos os outros. Isso dá para a gente perceber o privilégio, a preferência que tem Nosso Senhor Jesus Cristo pela sua Santíssima e Virginal Mãe e pelo seu castíssimo e virginal também Pai adotivo. O que nós sabemos da vida de Cristo durante esse tempo é muito pouco, somente com certeza o que nos diz os evangelhos, que é pouco o que se diz, mas o evangelho de São Lucas é aquele que traz um pouquinho mais os detalhes da vida privada de Nosso Senhor. Não somente o evangelho de São Lucas, os outros sinóticos, o evangelho de São Mateus e de São Marcos também trazem a questão da perseguição de Herodes, mas somente o evangelho de São Lucas mostra com mais detalhes o que foi a Anunciação, o canto do Magnificat, quando Nosso Senhor Jesus Cristo ficou lá no templo, é o que nós comemoramos no quinto mistério gozoso, né, quando Nossa Senhora se encontra com Nosso Senhor no templo depois de 3 dias que Nosso Senhor tinha ficado
no templo, tendo ele 12 anos. Esses são os detalhes que nós sabemos da vida de Nosso Senhor, enquanto ele não tinha saído para a sua vida evangélica. Quando Nosso Senhor percebe, com a sua ciência divina, que já é necessário começar a sua pregação evangélica, Nosso Senhor faz um jejum de 40 dias e 40 noites para preparar o seu corpo, preparar, digamos, como ele mesmo disse na paixão, que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Também, obviamente, para dar o exemplo do que é a penitência, do que é a mortificação, o jejum, a abstinência, a temperança na comida. Depois disso, Nosso Senhor começa a sua vida de pregação evangélica. 3 anos caminhando pelo mundo enquanto a região onde ele esteve evangelizando, dando a boa nova do reino dos céus. O que acontece é que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começou a pregar a verdade que ele veio trazer ao mundo, ele também condenava todos os erros de muitos dos chefes do povo judeu. Porque, lembremos, a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela está dividida em 2 grandes partes. O que vem antes de Cristo e o que vem depois de Cristo. Nós sabemos que o povo de Deus, depois da vinda de Cristo, são os cristãos, que somente os católicos são verdadeiramente cristãos. Porém, antes da vinda de Cristo estava o povo escolhido por Deus, que foi o povo hebreu, os judeus, que foi onde moravam os judeus, foi onde nasceu Nosso Senhor, desse povo veio Cristo. E Nosso Senhor pregou a esse povo. Porém, os líderes desse povo tinham se pervertido muito, tinham deixado de lado, de certa maneira, a espiritualidade do Antigo Testamento, estavam vivendo uma vida de falsa religiosidade. E Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, atacava muito isso. Isso gerou um ódio muito grande nesses chefes, que eles eram homens soberbos, orgulhosos, gostavam de ser chamados mestres, senhores, e eles, mesmo reconhecendo que aquele homem era o Messias enviado por Deus, mesmo reconhecendo esse fato, eles fizeram uma armadilha para Nosso Senhor e estavam procurando tirar-lhe a vida. Deus permitiu todas essas coisas, permitiu que ocorressem essas coisas na vida do seu Filho unigênito, Deus como Ele. Deus Pai permitiu essas coisas precisamente para que fosse terminado o plano da redenção de todos os homens. E como Cristo veio aqui na Terra dar um mandamento novo, essa caridade sobrenatural, que ela nos leva até a amar os nossos inimigos, como Cristo veio trazer essa mensagem, ele quis provar, por meio de uma morte dolorosíssima, quanto Deus ama aos homens. Porque vejam só, o amor verdadeiro, ele é provado quando há algum tipo de adversidade, algum tipo de dor. Qualquer pessoa pode entender isso, até mesmo as crianças. Como a gente vai perceber se alguém ama de verdade alguém quando não a abandona, quando está em apuros ou quando está doente? Vejam só, qual é a esposa que ama o seu esposo? Aquela esposa que abandona o esposo porque ele ficou pobre ou doente, ou a esposa que fica ao lado dele mesmo ele estando doente, mesmo ele estando pobre? Obviamente, aqui se mantém fiel ao seu esposo, é que verdadeiramente o ama. A outra amava as riquezas. Portanto, o amor se prova por meio da dor. E Cristo quis uma morte tão dolorosa para provar o quanto Deus nos ama. Aí vem a pergunta:
por que Jesus Cristo quis morrer morte de cruz? Jesus Cristo quis morrer morte de cruz para salvar-nos do pecado e da morte eterna. Não para outra coisa veio Cristo à terra. Não para outra coisa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem no seio da Santíssima Virgem Maria e morreu por todos nós na cruz. Foi para isso, para salvar as nossas almas e fechar as portas do inferno para aqueles que participassem da sua redenção. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo quis morrer essa morte tão dolorosa para provar o amor que tem a todos os homens e, obviamente, para salvar as nossas almas desse pecado que tinha afundado a humanidade num estado de baixeza que não poderíamos entrar no reino dos céus. E, obviamente, fechar as portas do inferno para aquelas almas que participassem da sua redenção. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, assim como durante a sua vida evangélica, durante a sua vida apostólica, fez muitos milagres, que são coisas que provam a sua divindade, que prova a divindade de Cristo, são as suas palavras, os seus milagres, as suas profecias. O maior milagre obrado por nosso Senhor Jesus Cristo, qual foi? Pensem bem, será que foi a ressurreição de Lázaro? Fazia 4 dias já que estava no sepulcro, é um milagre bem grande. Será que foi andar sobre as águas? Será que foi ressuscitar o filho da viúva de Naim? Será que foi transformar a água em vinho? O maior milagre obrado por Cristo foi a sua própria ressurreição. Cristo ressuscitou a si mesmo. Somente um homem, somente pode obrar um milagre, ou Deus ou um enviado por Deus. Se aparece uma pessoa que faz milagres no seu próprio nome, como nosso Senhor Jesus Cristo fez, dizia: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. Essa pessoa está fazendo um milagre por si mesmo, ele está provando que ele não é somente um enviado de Deus, ele é Deus mesmo. Portanto, o maior milagre obrado por Cristo foi a sua própria ressurreição. Cristo, obviamente, enquanto Deus, onipotente, essa sua a união entre a natureza humana e a natureza divina que existe em nosso Senhor Jesus Cristo, dá a onipotência. Então Cristo se ressuscitou a si mesmo, e esse é o maior milagre que fez nosso Senhor, a sua própria ressurreição. Mas como ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo ao 3º dia depois da sua morte? Pois bem, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia depois de sua morte, juntando o seu corpo com a sua alma gloriosa para nunca mais morrer. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora está no céu e que é o que nós recebemos na Sagrada Eucaristia, é um corpo glorioso, um corpo que já não pode padecer, um corpo que já não pode morrer, um corpo que já não entra sofrimento ou dor no corpo de Cristo, um corpo glorioso. E nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, passou 40 dias na terra, ensinando os seus apóstolos e discípulos o que eles deveriam fazer para espalhar a boa nova do Evangelho por todo o mundo, explicando os últimos detalhes da doutrina cristã e, como diz o mesmo Evangelho, falando do reino de Deus. Ficou Cristo durante 40 dias na terra. Mas depois desses 40 dias, nosso Senhor subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como rezamos no credo, né? E Cristo subiu aos céus como? Vieram os anjos e levaram ele? Não. Como subiu Jesus Cristo aos céus? Jesus Cristo subiu aos céus com a sua própria virtude. O que quer dizer que é a sua própria virtude? Com o seu próprio poder. Ele é tão poderoso que ele não precisa de ninguém para levá-lo ao céu. Ele mesmo é quem enche o céu, porque ele é Deus nosso Senhor.
E uma coisa muito importante que a gente deve saber é que assim como Deus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo está no céu agora, nesse instante, assim como está ali agora, Ele está dentro das âmbulas consagradas, Ele está dentro dos sagrários, Ele está ali presente na Eucaristia, e é o que nós vamos receber, já seja no dia da nossa primeira comunhão, já seja numa nova comunhão que nós vamos fazer. Portanto, devemos ter muito respeito. Imagine, aquele mesmo Deus que enche todos os céus, que não entra, o céu é pouco para a sua perfeição infinita. Esse mesmo Deus é entregado a nós como uma sagrada comida. Portanto, a gente deve se preparar bem para receber a nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos então aqui o que é o Tratado da Redenção. Nas próximas aulas já vamos começar a ver o que é o cristianismo, vamos falar do pecado, vamos falar, etc., de toda a doutrina cristã, até chegar aos sacramentos, onde nós vamos terminar. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.